Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é na boleia dos caminhões, durante a guerra. A guerra na Europa foi decidida pelos bravos homens que lutaram, soldados, generais, comandantes e decisões estratégicas. Mas, para que isso tudo desse certo, foi preciso uma infraestrutura gigantesca. Eu tenho aqui no canal um vídeo sobre os portos artificiais nas costas da Normandia, em Arromanches. E esse vídeo é muito legal para você entender o tamanho da operação que foi colocar soldados nos campos de batalha da Europa. Mas isso era só o começo do problema. Desembarcar os armamentos, equipamentos, gasolina, óleo, soldados, reforços, mantimentos, enfim, tudo que uma guerra exige. Pois bem, após desembarcar nas costas da Normandia, quanto mais o exército aliado avançava, mais difícil era abastecer esse exército. E esta foi a chave para a vitória. A vitória foi transportada na boleia dos caminhões do Red Ball Express, uma verdadeira jornada épica. O uso do termo e símbolo da Red Ball, bola vermelha, para marcar carga de entrega urgente, existe desde pelo menos o final do século XIX, quando a ferrovia Santa Fé, nos Estados Unidos, começou a usar o termo para se referir à carga de alta prioridade e perecíveis que precisavam chegar rápido ao destino. Esses trens e os trilhos em que operavam foram marcados com discos vermelhos. O termo cresceu em popularidade e já era muito usado na década de 1920 nos transportes, tanto ferroviários quanto rodoviários. Concebido durante uma reunião de emergência que durou 36 horas, o sistema de comboios durante a Segunda Guerra Mundial, comboios de caminhão, começou a operar em 25 de agosto de 1944. O Red Ball Express, ou seja, Expresso Bola Vermelha, foi um famoso sistema de comboios de caminhões que abasteceu as forças aliadas que avançavam rapidamente pela Europa, após desembarcarem nas praias do dia D na Normandia. Para enviar a carga à frente de batalha, os caminhões eram marcados com bolas vermelhas e seguiam uma rota especialmente separada, que havia sido fechada para o tráfego civil. Esse sistema, iniciado em agosto de 44, com a ruptura das linhas alemãs, iniciou-se através de um avanço apressado até o rio Sena, pois as forças americanas estavam em perseguição ao 7º Exército Alemão. Logo, os planos aliados foram alterados, pois o 12º Grupamento de Exército Americano, comandado pelo general Omar Bradley, esperava ultrapassar o exército alemão e prendê-lo entre o rio Sena e a Normandia, a exemplo do que havia acontecido no Bolsão de Falaise, na Normandia. Então, existiam 28 divisões americanas necessitando de entregas diárias de suprimentos. Durante essas ofensivas, cada divisão consumia cerca de 750 toneladas por dia, totalizando 21 mil toneladas diárias de equipamento e material. Mas os aliados, que antes do desembarque e durante o ataque contra os alemães haviam bombardeado extensivamente as ferrovias francesas nas semanas que antecederam o dia D e logo depois, destruíram exatamente o único meio existente na Europa de levar essas toneladas diárias. Então, o único modo de abastecer as linhas de frente era por caminhão. Daí surgiu o Red Ball Express. Esse sistema chegou a contar com 5.958 caminhões, transportando cerca de 12.500 toneladas de suprimentos todos os dias. Cada caminhão tinha 2 motoristas e eram especialmente reforçados. Soldados de várias divisões fisicamente capazes que não desempenhavam funções críticas em suas unidades foram designados como motoristas. Quase 75% dos motoristas selecionados para o Red Ball Express eram afro-americanos. Para manter o fluxo de suprimentos constante, 2 rotas foram abertas, de Cherbourg até o posto avançado de logística, em Chartres. A rota norte era usada para entregar suprimentos, enquanto a rota ao sul
ficava apenas para o retorno dos caminhões vazios. Ambas as rotas foram fechadas para o tráfego normal. Caminhões avariados eram consertados no local onde quebravam por unidades de reparo móveis ou então rebocados para pátios na retaguarda. Postos de parada realizavam mais de 1.500 reparos por dia. Oficialmente, só comboios de 5 ou mais caminhões eram permitidos, escoltados por um jipe na frente e outro atrás. Os caminhões eram numerados de acordo com sua posição relativa na fileira e deveriam dirigir a 30 metros de distância um do outro. Em realidade, era comum que os caminhões partissem sozinhos de Cherbourg assim que fossem carregados. Tamanha era a necessidade dos produtos. Também era comum que se desativassem os controladores da velocidade dos caminhões, que limitava essa velocidade a 90 km por hora. Realmente era um expresso. Os comboios eram alvo prioritário para a Luftwaffe, os aviões alemães, porém, em 1944, o poderio aéreo alemão estava tão debilitado na região que mesmo esses alvos fáceis eram raramente atacados. Os maiores problemas encarados pelo Red Ball Express eram a manutenção, a obtenção de motoristas e a exaustão dos membros do Red Ball. Caminhões eram abastecidos em postos previamente estabelecidos nas estradas. Alguns prisioneiros alemães recebiam a tarefa de verificar a pressão dos pneus e o nível do óleo e limpar os para-brisas. Para controlar o tráfego e garantir a segurança da rota, um batalhão de polícia militar foi ativado em dezembro de 42 e enviado para a rota do Red Ball de agosto até dezembro de 44. Em comemoração à história inicial do batalhão, sua insígnia mostra 2 bolas vermelhas em uma linha amarela diagonal, com um campo verde no fundo. O verde e o amarelo são as cores da Polícia Militar do Exército dos Estados Unidos. O Red Ball Express funcionou durante 83 dias consecutivos, 24 horas por dia, até 16 de novembro de 1944, quando os portos de Antuérpia foram reabertos e as linhas ferroviárias francesas haviam sido suficientemente reparadas e oleodutos portáteis para combustível foram montados. Existe um filme de 1952, estrelado por Jeff Chandler, lançado no Brasil com o título de Arrancada da Morte e o título original, obviamente, Red Ball Express. Este filme narra a epopeia do Red Ball Express durante aqueles meses de 1944. É um filme bacana, bem feito, mas ele tem um erro importante. Não dá o devido reconhecimento e valor aos negros, que eram reconhecidamente os principais motoristas, mecânicos, ajudantes e que mantiveram o Red Ball Express funcionando. Afinal de contas, 75% dos membros da equipe do Red Ball Express eram negros. Apesar de ter no elenco, por exemplo, o excelente ator Sidney Poitier, o filme, assim como o próprio exército americano, não dá o devido valor aos negros. Mas só recentemente Hollywood começou a dar o devido valor à participação dos afro-americanos na Segunda Guerra Mundial. Mas o filme é um registro e utiliza até cenas reais do Red Ball Express durante a guerra. E a configuração do filme é essa. As tropas dos aliados estavam sufocadas na Normandia durante o primeiro mês logo depois do dia D. Os exércitos finalmente romperam as defesas na Normandia, as defesas alemãs, e o terceiro exército do general George Patton avançou rapidamente pelo centro e norte da França. Tão rapidamente que eles ultrapassaram suas linhas de suprimento. E aí o exército americano montou um sistema de comboios de caminhões para manter as forças abastecidas. E o nome Red Ball Express. Além de conseguir acompanhar o avanço de Patton, a unidade também é conhecida por ser uma das poucas unidades integradas nas Forças Armadas dos Estados Unidos na época. E o uso integrado, entre aspas, é exatamente isto: negros e brancos juntos no mesmo batalhão com as mesmas funções. One for Hitler, and one for the road, lift and load. Só que você não saberia disso neste filme, onde a proporção de 75% dos integrantes do Red Ball Express eram negros, parece no filme ter sido invertida. Agora, o roteiro é basicamente aquele roteiro tradicional. Um bando de desajustados forçados a trabalhar juntos para superar suas diferenças e se tornarem uma unidade de combate coesa.
No entanto, o filme é bem construído o suficiente e mantém a atenção, principalmente se você tiver curiosidade de entender mais sobre o Red Ball Express. Vale a pena assistir, com algumas ressalvas. Bom, era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado e procure saber um pouco mais sobre o Red Ball Express. Foi muito importante durante a guerra. Então você já sabe, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal se não está inscrito e deixe o seu comentário. E eu volto logo com mais novidades. Até mais!